Celebrar Santo Antônio de Pádua é celebrar um homem que fez da própria vida um testemunho do Evangelho. É recordar que a santidade não está distante de nós, mas continua presente em cada gesto de amor, de partilha, de fé e de confiança em Deus. No sábado, 13 de junho, a paróquia Santo Antônio de Pádua, de Santo Antônio do Sudoeste, viveu um dia especial de festa, oração, gratidão e comunhão, um dia preparado ao longo de toda a trezena e que reuniu famílias, comunidades e peregrinos para honrar aquele que continua sendo exemplo de humildade, caridade, coragem e amor a Cristo. A celebração contou com a presença do bispo diocesano de Palmas e Francisco Beltrão, Dom Edgar Xavier Ertli, que vem ao encontro da comunidade para celebrar a fé e fortalecer os laços que unem a Igreja. Sua presença foi um sinal da comunhão que existe entre as paróquias, comunidades e fiéis que caminham juntos na mesma missão. A chegada de Dom Edgar foi recebida com alegria pelos fiéis, que encontraram em suas palavras uma mensagem de esperança, proximidade e unidade. Ao longo da celebração, o bispo recordou que a caminhada cristã nunca é uma jornada solitária. Deus nos chama para viver em comunidade, sustentando uns aos outros, compartilhando alegrias e dividindo os desafios da vida. Antes da Santa Missa, um momento carregado de simbolismo emocionou os presentes. A imagem de Santo Antônio de Pádua, padroeiro de Santo Antônio do Sudoeste, encontrou-se com a imagem de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Pranchita. Foi muito mais do que um encontro entre as imagens, foi o encontro das duas comunidades unidas pela fé. O encontro de dois povos que reconhecem em Deus a fonte da esperança. O encontro de corações que caminham juntos na construção do reino de Deus. A presença da comunidade de Pranchita trouxe ainda mais significado à celebração. Ao conduzirem a imagem de Nossa Senhora do Carmo, os fiéis levaram consigo suas orações, suas histórias, seus agradecimentos e suas intenções. A presença da padroeira de Pranchita ao lado de Santo Antônio tornou-se um belo testemunho da fraternidade e comunhão entre as comunidades. Após esse encontro tão significativo, a carreata seguiu em direção à Igreja Matriz. Mais do que veículos percorrendo as ruas da cidade, era um povo inteiro caminhando, unido na fé. Santo Antônio e Nossa Senhora conduziam simbolicamente os fiéis até a casa de Deus, recordando que toda caminhada cristã encontra seu verdadeiro sentido quando leva ao encontro com Cristo. Ao chegar à Igreja Matriz, teve início a celebração, presidida pelo bispo Dom Edgar Xavier Ertli, pelos padres Rogério Carafini, Jorge Pereira de Melo e Nelton João Pizzini. De Pranchita, a procissão de entrada foi um momento emocionante da celebração. À frente do povo de Deus seguiram Dom Edgar Xavier Ertli, os sacerdotes, ministros e coroinhas, conduzindo os fiéis para o grande encontro com Cristo na Eucaristia. Em um momento de profunda fé, entraram as imagens de Santo Antônio de Pádua e Nossa Senhora do Carmo, conduzidas com carinho e devoção pelos fiéis. A presença dos dois padroeiros diante do altar recordava a todos a beleza da comunhão entre as comunidades e a força da fé que une diferentes povos em um mesmo propósito, caminhar ao encontro de Cristo. Logo em seguida, as comunidades do interior trouxeram suas imagens de santos padroeiros, transformando aquele momento em uma verdadeira manifestação de fé e devoção. Cada imagem carregava muito mais do que uma tradição religiosa. Cada comunidade trouxe seu santo de devoção. Cada imagem carregava consigo a fé de um povo, carregava pedidos feitos em silêncio, graças alcançadas, sonhos depositados nas mãos de Deus, esperanças renovadas pela oração. Ali estavam presentes famílias inteiras, através de seus santos padroeiros, apresentavam diante do altar suas vidas e suas intenções. Todos reunidos, todos diferentes, mas unidos por uma só fé. A celebração também foi enriquecida pela entrada dos 13 lírios e das 13 velas, símbolos profundamente ligados à espiritualidade de Santo Antônio. Os lírios brancos recordam a pureza do coração que marcou a vida do santo. São sinais da sua fidelidade a Deus.
da sua vida dedicada ao Evangelho e da sua vitória sobre as tentações e desafios que encontrou ao longo da caminhada. Diante do altar, aqueles lírios pareciam recordar aos fiéis que a verdadeira grandeza não está no poder ou nas riquezas, mas na capacidade de viver com o coração voltado para Deus. As 13 velas também carregavam uma mensagem especial. Assim como uma vela se consome para iluminar, Santo Antônio consumia sua vida servindo a Deus e aos irmãos. Sua existência tornou-se luz para os que buscavam orientação, esperança para os aflitos e consolo para os necessitados. Cada chama acesa parecia dizer aos presentes que a fé não foi feita para permanecer escondida, foi feita para iluminar caminhos, aquecer corações e testemunhar a presença de Deus no mundo. Outro momento profundo, significativo foi a entrada do pão de Santo Antônio. Mais do que alimento, o pão representa a providência divina e a força da partilha. Ao longo dos séculos, tornou-se um dos maiores símbolos da devoção antoniana, lembrando que Deus jamais abandona aqueles que confiam em sua providência. O pão de Santo Antônio recorda que onde existe generosidade, Deus multiplica bênçãos, que onde existe partilha, ninguém passa necessidade, que onde existe amor, Deus continua realizando milagres, que nunca falte o sustento em nossos lares, que nossas mesas sejam lugares de acolhida, que nossas famílias sejam espaços de união, que nossos corações permaneçam abertos para ajudar aqueles que mais precisam. Durante sua homilia, Dom Edgar deixou uma mensagem que encontrou eco em todos os símbolos presentes naquela celebração. Inspirado no Evangelho, recordou que Jesus enviava seus discípulos de 2 em 2, não porque precisasse de números, mas porque desejava ensinar que ninguém caminha sozinho, ninguém se salva sozinho, ninguém realiza sua missão sozinho. A missão de Deus acontece em comunidade, acontece quando um sustenta o outro, quando uma família permanece unida, quando uma comunidade acolhe, quando dividimos os fardos e multiplicamos as alegrias. A celebração daquele dia parecia confirmar cada uma dessas palavras. A presença das comunidades do interior, a participação da comunidade pranchita, os santos reunidos diante do altar, as famílias rezando juntas, os sacerdotes celebrando unidos. Tudo testemunhava uma única verdade. Somos mais fortes quando caminhamos juntos. Santo Antônio compreendeu isso profundamente, por isso deixou ensinamentos que continuam atuais. É viva a palavra quando são as obras que falam. Sua fé não ficou apenas nos sermões, transformou-se em serviço, transformou-se em amor, transformou-se em cuidados com os mais necessitados, transformou-se em testemunho. Ele nos ensinou que a paciência fortalece a alma, que a humildade abre espaço para Deus agir e que a verdadeira riqueza está em viver segundo o Evangelho. Ao celebrarmos Santo Antônio de Pádua, celebramos um homem que compreendeu que Deus é Pai de todas as coisas e que suas criaturas são irmãos e irmãs. Celebramos alguém que viveu para servir, que pregou para evangelizar, que amou para aproximar as pessoas de Deus, que fez da própria vida uma oferta de amor. Ao final desta grande festa, permanece um convite para cada um de nós, que possamos continuar caminhando juntos, que saibamos reconhecer a presença de Cristo no irmão que está ao nosso lado, que aprendamos a dividir os fardos e multiplicar as alegrias, que a unidade vivida neste dia continue fortalecendo nossas comunidades e que o testemunho de Santo Antônio inspire nossas famílias a viverem com mais fé, mais generosidade, mais esperança e mais amor, porque ninguém se salva sozinho e ninguém caminha sozinho. E quando caminhamos juntos, o Evangelho se torna visível através das nossas obras. Viva Santo Antônio de Pádua! Viva Nossa Senhora do Carmo! Viva a Igreja reunida em comunhão! E viva o povo fiel que continua testemunhando que a fé, quando vivida em comunidade, é capaz de transformar vidas e renovar o mundo. A linguagem é viva quando falam as obras. Cessem, portanto, as palavras e falem as obras.